eu costumava jogar futebol. Não que eu não jogue futebol hoje, mas naquela época o pai dava show. Eu lembro que nós tínhamos um técnico de futebol, e antes de a gente entrar na quadra, no vestiário, ele olhava no nosso olho e dizia: eu acredito em você, vocês vão ganhar, tem potencial aí, bora rapaziada. Gente, parece que talvez Jesus é como esse técnico que ele vê em nós, coisa que às vezes nós não somos capazes de ver. Jesus acredita em nós, de uma maneira que muitas vezes nem nós somos capazes de acreditar. Já teve várias vezes na minha vida que eu não acreditava em mim e pessoas acreditaram em mim. Já teve vezes na minha vida que eu acreditava em mim, mas pessoas não acreditavam em mim. E já teve vezes na minha vida que nem eu e nem as pessoas acreditavam em mim. Mas sabe uma coisa que eu quero falar para você? Jesus sempre acreditou em mim. Amém. Jesus sempre acredita em nós. E algo, gente, que eu aprendi com Jesus é colocar fé nas pessoas. É olhar, gente, não o estado presente dessa pessoa, mas quem essa pessoa em Deus um dia ela pode se tornar. Jesus olha para Pedro e fala: uma vara verde, um caniço que balança. Mas Jesus profetiza: mas será um dia uma rocha. Eu me lembro, gente, o meu primeiro grupo de GPS, eu era um adolescente ainda quando aceitei o desafio de cuidar de pessoas, e tinha um cara no meu grupo de GPS, gente, que era um figurão. Meu grupo de GPS era de meninos, e acontecia sábado à tarde, e ele sempre chegava, gente, meio bêbado, e eu dizia: o que deu contigo? Ele falava assim: Mateus, o radiador está fervendo, tomei uma cachaçada ontem, tomei um malucão aqui. Eu dizia: bora ouvir a palavra de Deus. Gente, eu compartilhava a palavra de Jesus, eu orava, sabe? E sabe aquela pessoa que não entra nada na cabeça? Não entra nem batendo com martelo, porongo na cabeça. E eu me lembro, gente, que eu compartilhava, falava. Quando acabava o grupo de GPS, né? Ele falava assim: onde é que vamos beber hoje, pesado? Eu falei: não pode, nós acabamos de falar uma palavra abençoadíssima. Ele falava assim: estou a fim de fazer umas brigas hoje. Eu falei: não pode, cara, estamos falando de Deus é paz, meu irmão. Pense num cara revirado, era aquele lá, preso, alguns vícios destrutivos para a vida dele. E eu pensava: Jesus, isso aí, eu não sei se tenho o que fazer mais com isso aí não entra nada. E Jesus falou ao meu coração: Mateus, veja ele, não com seus olhos naturais, mas comece a ver ele como eu vejo ele, profetize na vida dele. A propósito, Apocalipse capítulo 10, verso 10 fala que o Espírito, o testemunho de Cristo Jesus é o Espírito de profecia. Jesus, ele profetiza, ele vê coisas em nós que nem nós somos capazes de ver. Amém. E eu me lembro uma vez que eu cheguei, ele chegou ao grupo de GPS, eu falei: cara, quer dizer uma coisa para você, eu estou orgulhoso de ti. Ele falou: por que, Mateus? Eu falei: porque eu estou vendo o homem de Deus que você está se tornando. Ele olhou para mim com uma cara assim: será que está falando da mesma pessoa? Eu estou vendo como você está abrindo mão das coisas desse mundo, desses vícios, dessas coisas que tem segurado a tua vida. Eu quero dizer para você: parabéns, porque você está se tornando um grande homem de Deus. E o fato é, gente, que eu estava profetizando e ele ficava olhando com uma cara assim: é mais louco que eu. Mas sabe o que eu comecei a descobrir, gente? Que ele começou aos pouquinhos a ser transformado pelo Senhor. Ele começou a mudar algumas atitudes. Ele começou a entender algumas coisas. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele profetiza em nós coisas que nem nós somos capazes de ver. Jesus, ele olha para Pedro e ele diz: você é uma vara balançando, mas um dia, Pedro, você será uma grande rocha. Ainda que você esteja no seu presente sujo, eu quero dizer para você: Deus profetiza você uma pessoa santa, uma pessoa pura. E ainda que você seja uma pessoa incrédula, talvez está hoje à noite pensando aqui: vim aqui porque alguém me incomodou e me encheu o saco para vir. Jesus já profetiza em você uma pessoa cheia de fé. E ainda talvez que você por dentro seja todo quebrado, emocionalmente ferido e cheio de marcas, Jesus profetiza em você uma pessoa restaurada, e você pareça assim um caniço, uma vara verde que balança, instável. Jesus vê em você uma grande rocha.